Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Bem-vindos a mais um Você Precisa Saber, nosso quadro de todas as quartas-feiras. Nós estamos aqui com a Jimmy, minha companheira de Galley. Oi, Boa gente, tudo noite. bem? Boa noite, prazer. E estamos aqui também com o Leonardo D'Alessio. Olá, gente, boa Leonardo, noite. então, o Leonardo, ele é um psicólogo com experiência na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, carreira, treinamento, desenvolvimento humano, organizacional e gestão de pessoas, tá? E hoje nós vamos abordar um tema que é um pouco curioso, polêmico e muito importante também para esse momento de mudança no mundo corporativo, tá? E nós elaboramos algumas perguntas para ele, tá? Leonardo, você pode responder o que você quiser, falar o que você sentir Tranquilo. à vontade, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. E, Jimmy, você quer fazer a primeira pergunta? Fica à vontade. Com certeza, gente, é um prazer estar aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço. Esse espaço é nosso, de todo mundo que participa aí com a gente no chat e também nos comentários. Bom, diversidade é um tema que tem sido muito falado, né, na atualidade. E eu queria saber se esse tema, se a diversidade e inclusão é uma tendência do mercado no século XXI. Se ela é uma tendência que as empresas pretendem aderir. A gente sabe que algumas empresas ainda são conservadoras, mas você acha que isso é uma tendência, que isso vai mudando até nas próximas décadas e nos próximos anos? Queria saber um Eu pouquinho da acredito, sua opinião. eu acredito que a discussão sobre o tema diversidade dentro do ambiente corporativo, ele é algo, sim, que vai ser cada vez mais comentado, vai ficar mais comum a abordagem desses temas, né? Eu percebo de que não só no ambiente corporativo, hoje todo o nosso contexto social, esses temas eles estão sendo abordados, eles estão sendo discutidos, a gente tem se apropriado cada vez mais também, né? A gente tem aprendido a lidar, a conviver, a aprender, acima de tudo, com a diversidade, né? Então, as empresas têm entrado dentro deste movimento, da importância disso para acompanhar um movimento social, para acompanhar o processo que a sociedade hoje está se encontrando, que hoje se encontra. Sim, é muito legal isso, a gente sente isso muito até no choque de gerações, né? As pessoas das gerações mais dos anos 80, 90, realmente têm um posicionamento diferente quanto a esse Sim. tema de diversidade comparado ao pessoal que já é mais dos anos 2000. Então, realmente, isso é um assunto muito em pauta ultimamente. Anteriormente existia a falta da informação, né? Então os grupos de minoria não era tão discutido sobre isso, e conforme o avanço, as gerações vão mudando, vai mudando também o que é estabelecido como um padrão. E hoje a gente vive num movimento onde realmente é mais presente, é comum e sempre foi comum, né? Então hoje estamos com cabeças diferentes também, então eu acredito que sim, vai ser um tema ainda que vai ser levado muito adiante. E você acha, realmente essa questão de valorizar a diversidade, a pluralidade, ela é muito importante. Você acha que isso melhora até o desenvolvimento profissional da própria equipe, o desenvolvimento também, o cumprimento de regras, de metas também? Isso altera o resultado final da empresa, como um todo, os lucros e, enfim, o desenvolvimento em Sim, geral? quanto mais diverso, mais a possibilidade de aprender, mais a possibilidade de você ter diferentes visões de mundo, né? Então, hoje eu sou coordenador de um time, eu sou gay, sou cheio de tatuagens, casado, com os meus alargadores, com os meus piercings. Isso afeta o resultado? Não, pelo contrário. A minha competência e a minha formação, a minha experiência de mais de 10 anos na área de RH que faz eu conquistar esse meu objetivo. E assim como no meu time, eu tenho pessoas extremamente diversas
eu falo que eu não gosto de trabalhar, assim, não é que eu não goste, eu gosto de trabalhar com gente mais diferente possível, porque eu acabo aprendendo também, né? Porque ia ser um porre se todo mundo fosse igual, né? Com certeza. Eu sou psicólogo junguiano e Jung ele sempre diz, né, de que ser normal é a meta dos fracassados. E o que que é ser esse normal? É uma busca da gente tentar se encaixar dentro de um padrão, mas o quanto que esse padrão me viola de ser quem eu sou. Eu acho que é essa mudança de mindset que as empresas estão percebendo, que eu acredito que tenha sido o movimento das startups, que elas entram num movimento muito de, olha, agressivas no mercado, aqui você pode ser quem você é. Quando as empresas grandes começam a perceber de que estamos perdendo bons profissionais para as startups, o que que a gente precisa fazer de diferente? Então, é desengessar isso, é olhar a pessoa como pessoa, né? É reconhecê-la por quem ela é, né? Antes de ser psicólogo, antes de ser coordenador de gente e cultura, eu sou o Leonardo D'Alessio. Eu sou respeitado por ser quem eu sou e sou reconhecido pelas minhas entregas, não porque eu tenho tatuagem, não porque eu sou careca, não porque eu tenho barba. Então, pelo menos eu sigo essa linha. Isso Isso é muito legal. A aviação em geral, né, o canal ele fala sobre um pouquinho de aviação, nosso foco é a aviação, ela é estereotipada. Tem muitos perfis que as pessoas ainda têm em mente para algumas vagas. Algumas vagas são extremamente estereotipadas. E eu queria saber como que a aviação hoje está incluindo pessoas de diversas formas, como que está o cenário hoje da aviação e como esses estereótipos estão sendo quebrados e se eles estão sendo quebrados. Como que funciona aí a diversidade em postos que têm um perfil, que tinham um perfil antigamente, e que hoje a gente vê que realmente o mercado em geral está mudando. Eu queria saber como que está a atualidade desses cargos mais estereotipados no passado. Olha, para falar de aviação é uma grande responsabilidade e quando a gente assume esse compromisso, ela precisa ser composta por todos, né? Então, hoje nós temos comissárias que são trans, né? A gente tem pessoas trans dentro também do corporativo, negros, negras. Temos a diversidade está aberta a isso. E eu acredito que cada um é um agente de mudança, né? Se você tem que fazer a diferença e você tem que desmistificar. Sim, quando a gente pensa no segmento de aviação, ele antigamente era aquela coisa fechada, né? Só que o mundo mudou. Hoje é todo mundo que viaja. Então tem que ter representatividade, sim, das minorias. As pessoas precisam ir atrás de cursos se tem o interesse. Então hoje a gente tem o grupo de minoria que são os transexuais, as transexuais. A gente faz a absorção desse público com certeza, com certeza. Só que eles precisam fazer o curso de comissário, né? Poxa, negros, né? Ah, posso usar o meu cabelo black? Pode. Então, acho que hoje as empresas elas precisam mudar esse mindset. Lógico que a pauta aqui é a aviação, mas todas as empresas hoje são preocupadas com isso. Se você não se adaptar a esse contexto, você vai ficar lá atrás. E hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, você também escolhe onde você quer trabalhar. Você tem um encantamento com aquela empresa, então você quer fazer parte daquela empresa. Então você precisa estar aberto a isso. Sim. Não sei se eu consegui responder a sua dúvida, mas resumindo de uma maneira geral, é necessário entender que o mundo mudou. O segmento de aviação, sim, ele tem um estereótipo que está sendo quebrado. Bacana. Então, tem todos, não é? Tem espaço para todos, basta. Para todos, espaço para todos. Nossa, que bom, que bacana ouvir isso. E, Leonardo, você disse que você tem mais ou menos uns 10 anos nessa carreira. E eu queria saber
se você, nesses últimos 10 anos, eu te pergunto isso porque há 10 anos atrás, de 10 anos atrás para cá, muita coisa mudou. Você Sim, sofreu algum tipo de preconceito? pra Por não caramba, sei quanto. pra caramba, pra caramba. É, eu sempre pensei muito fora da caixa, sempre pensei muito mais além. E quando eu entro na área de RH, eu entro me vestindo de social, porque era um padrão estabelecido. Sim, Trabalhei muito com executivo, como consultor de carreira para executivo, e a gente está dentro daquele padrão. A questão da sexualidade também, né? Eu não escondo para ninguém a minha sexualidade, sou muito bem resolvido com isso, e quem não ser que se incomode com isso, desculpa, o problema não está comigo. Mas já desde sexualidade, desde de uma forma de pensar mais para frente, desde querer fazer uma tatuagem, eu ter que usar os micropores na orelha em algumas empresas exatamente porque está fora do padrão. E hoje, é, após os 10 anos, em torno de 12 anos, aí, é, eu, eu, eu percebo, quando eu olho lá atrás, eu sempre tinha que provar muito mais do que o outro que estava dentro daquela caixinha. E sim, já sofri preconceito, sim. Ou Acho, piadinhas, né? acho que todos os grupos minoritários passam por isso, né? Realmente Sim, de precisar provar mais, isso é bem recorrente. sim. Eu lembro de cenas assim, de comentários sobre sexualidade dentro de um nicho bastante machista, né, antigamente, e, e é de estereótipos, né? As pessoas colocam os estereótipos e você precisa seguir, se você não seguir, você está excluído. Então, é um grande desafio hoje. Foi um grande desafio lá atrás, e hoje eu percebo que eu estou inserido dentro de um ambiente exatamente que eu possa ser eu mesmo, ser reconhecido pelas minhas entregas, e é exatamente isso que eu cobro do meu time. Porque eu estou olhando a E entrega de vocês. você falando um pouquinho de time, né? Você lidera um time grande de pessoas. Como que esse sentimento, eu acredito que a diversidade, ela traga um sentimento de pertencimento no Uhum. funcionário, membro da equipe. Como que isso melhora até o bem-estar do funcionário, realizando aquela atividade que ele foi designado? Então, como isso melhora até a qualidade de vida do próprio funcionário e do time em geral? Você sente isso conversando com as pessoas, gerenciando o time? Eu acho que a partir do momento que você dá a oportunidade da pessoa ser quem ela é, consequentemente os resultados eles vão vir com excelência, muito mais motivado. Como eu disse isso aí. anteriormente, o senso de pertencimento ele acaba sendo muito maior. Hoje, no meu cotidiano, isso é a coisa mais comum que tem. E não é só entre nós do meu time, desde o meu diretor com o meu gerente, as trocas elas são bastante transparentes, né? E isso não existe nenhum. Nós estamos cumprindo a diversidade, olha, o nosso coordenador. Não, é tudo muito natural. Então, e Uhum. aí o que eu falo, o que é bacana nisso, né, de que a partir do momento que é natural, você entende que a diversidade ela está sendo atendida e implantada realmente como deve ser, que é natural. E, sim, com certeza. Entendi. Falando em medidas sobre diversidade, quais medidas você vê, analisando em geral, que precisam ser tomadas para realmente inserir os grupos e realmente haver uma diversidade, uma inclusão verdadeira, né? Não algo de fachada, não algo só para marketing. Quais Ótimo. medidas deveriam ser tomadas mesmo para incluir essas pessoas de verdade? Como que também o próprio funcionário pode ser um agente de mudança também e um agente de Hum. inclusão? Eu acredito que para alguns grupos específicos é importante trazer conhecimento, a empresa precisa trazer conhecimento, entender deste tema,
porque tudo que a gente não sabe gera demanda para a gente aprender, gera uma energia para a gente ter que aprender. Então, provavelmente a gente vai para a zona de conforto, né? Aquilo que eu já sei, né? Então, a empresa precisa investir em conhecimento para que realmente ocorra um processo de inclusão e integração. Os colaboradores, eles precisam ser agentes de mudança também. Então, se ele percebe isso, e não é o ataque, é oferecer o aprendizado, né? Então, poxa, vou dar um exemplo. Eu estava conversando com o meu gestor sobre linguagem neutra de gênero, de que será que a gente poderia fazer absorção disso nas nossas divulgações de vagas, e ele não sabia referente o contexto, né? E aí eu expliquei para ele. Então, a percepção já mudou. Então, assim, a partir do momento que você se coloca também, no caso, eu faço parte de dois grupos de minoria, né? Então, assim, se eu oferecer o aprendizado, colocar numa condição de ensinar, acaba sendo tudo muito fluido, nada impositivo. Não é briga, não é estresse, nada. Tem que ter muita leveza para isso. A educação é a mais poderosa para transformar o mundo, né? Já Sim. dizia Mandela. Exatamente. Mas, Exatamente. mas hoje, mas eu estou falando da minha experiência atual, mas Sim. hoje isso não é mais tanto um tabu. As pessoas têm mais acesso às informações, né? Então, isso não é mais um mistério. Não, lógico que tem muito caminho ainda para a gente aprender. A gente precisa, sim, ter mais espaço, trazer discussões sobre esse tema da questão de diversidade, que é muito importante. A gente precisa se informar muito mais para não cair em armadilhas, mas eu acredito que hoje está sendo natural, mas precisa melhorar ainda. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Se realmente hoje em dia existem empresas que você enxerga que trabalham dessa forma, ou não, isso acabou virando realmente algo que tem que ser mesmo, é natural, as pessoas já enxergaram que isso é mais do que humano, que tem que acontecer mesmo, e não é mais uma obrigação, entende? É que hoje eu estou dentro de um cenário que isso é muito comum, né? Então, eu vejo algumas divulgações, eu troco bastante com profissionais da área de RH, e todas as empresas estão, dentro de suas culturas, elas estão tentando se adaptar a este movimento, né? Eu vou contar o quanto isso, a questão da diversidade. Eu ia de camisa, de meu sapatênis, colocando o micropore, tirando meu piercing. Só que nunca ninguém falou para eu não colocar o meu alargador. O mercado me moldou de uma maneira tão forte que eu já comecei a trabalhar assim. E o que foi muito legal, que aí teve a festa de fim de ano, e aí eu fui totalmente de alargador, tal. E aí o meu diretor, o meu gestor, meu diretor, que é o Jean, o meu gerente, que é o Mário, falou assim, mas por que você não usa? Então, assim, isso é tão natural lá, por que você não usa? Por que você está escondendo suas tatuagens? Por que você não usa uma camiseta? Por que você não usa uma polo no dia de calor? Porque eu ia com um blazer e tal. Mas eu estava tão acostumado dentro de um movimento de mercado de que quando eu entrei lá, nunca ninguém me proibiu e eu mesmo já estava me polindo dali. E pelo contrário, lá dentro não. Aqui, se a gente quer ser a primeira para todos, não há sentido você colocar esse micropore na orelha, né? Então, e aí você entende que realmente faz sentido os programas, né? As nossas divulgações. Hoje o nosso foco realmente é no profissional. Lógico que existe toda a questão de competência, soft skills que a gente olha ali, mas a gente com comportamentos, mas a gente está muito foco no que você vai entregar para a gente.
A gente não quer olhar, a gente não fica sabendo se é homem, se é mulher que vai no processo, a gente faz as triagens pela nossa inteligência artificial, tudo, e a gente vai descobrir da pessoa na hora. Poxa, é Entendeu? tão Então, difícil encontrar uma empresa que trabalhe assim hoje em dia, sabe? Sempre tem um setor que não, esse setor não dá para trabalhar com quem se comporta, quem é assim, com quem se comporta dessa forma. É muito sim. difícil. Eu falo para você por experiência própria, sabe? Enfim, eu não tinha. O meu cabelo, você está vendo que o meu cabelo está liso, o meu cabelo não é Hum, liso, mas o meu cabelo está liso. E meu cabelo é cacheado. E anteriormente, há 3 anos atrás, eu não tinha tanta credibilidade para assumir um papel de liderança com o meu cabelo que era cacheado, não, isso é sabe? surreal. Isso é surreal. Ou porque a minha imagem, o cabelo cacheado, me dava uma imagem de garotinha, de menininha que não tivesse aquela responsabilidade de liderar uma equipe, sabe? Hum. Isso, nossa, isso é É, assustador. mas é o julgamento, Uhum. as empresas foram estruturadas dessa maneira. Eu acho que muito da mudança de mindset, muito do olhar das empresas é que as lideranças estão mudando também, líderes mais novos estão assumindo, então eles conseguem oxigenar esse tipo de pensamento, essa reflexão, essa importância da diversidade. Hoje, líderes que fazem parte das minorias também têm assumido e precisam assumir cada vez mais, né? Então, existe o público trans. Eu falo de público trans porque é mais com uma maior afinidade, porque é um público ao qual eu estudo, ao qual Sim. eu entendo que seja importante trazer uma visibilidade maior e uma maior presença no mercado, assumindo posições de liderança, né? Então, realmente, nós estamos no caminho. Gente, Falando e qual é. em... Falando... Pode falar. Fica à É vontade. porque ele falou de liderança, aí eu queria puxar esse gancho de perguntar o papel, qual seria o papel mais importante da liderança, né, de quem está à frente, para esse processo de aceitação de diversidade e inclusão. Como eu disse, sempre trazer um papel mesmo de se colocar num papel de aprendizado. Eu, como líder, eu preciso me colocar sempre. Eu falo que é indiferente de cargo, gente. Assim, você precisa se colocar dentro de um papel de aprendizado, porque o outro nunca vai ser igual a você. Então, você precisa se colocar num papel de aprendizado. E você também tem um papel de multiplicar isso, de fazer provocações, provocar questionamentos, não levantar bandeiras, mas fazer o outro pensar, né? Porque, às Sim. vezes, quando a gente diz preconceito, é um conceito que você não conhece, então você já tem uma ideia formada. Então, eu acredito que, a partir do momento que você pode assumir um papel de agente de mudança, é exatamente de trazer uma reflexão e fazer algumas provocações sobre esse tema. Né? Porque ninguém nasce sabendo. Cada um tem uma história. Né? Se você não tem contato com um grupo, você não conhece tanto, você não sabe da dor dele. Então, o que que você faz para se aproximar? E talvez somente no ambiente corporativo que você vai ter essa oportunidade de aprender, de ressignificar muitas das suas atuações, de questionamentos, de posicionamentos que você tem. Hoje a pauta, né, do negro está muito forte, o quanto que eu aprendo com isso, o quanto que eu vejo que, pô, É. eu tenho privilégio sim, o que que eu posso fazer de diferente disso? E isso pelo menos me provoca de uma maneira de eu querer perguntar, de que eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre isso, eu quero entender sobre isso, que aí a gente entra em pautas de desigualdade, de privilégios. Poxa, o que que eu posso fazer sobre isso? E eu lembro que eu tenho um amigo que ele é negro e a gente estava falando sobre preconceito e ele me falou assim, quando você não souber, né, às vezes você pode não concordar com aquilo, mas se a pessoa que sofreu preconceito, você tem que ouvir. Você tem que ouvir
e aprender sobre aquilo. Então, eu estou num movimento muito de ler muito sobre o racismo estrutural para compreender isso, para que eu consiga articular também, que eu consiga trazer isso para o time, que eu consiga fazer algumas provocações e que eu consiga, acima de tudo, aprender. Nossa, que bacana. Parabéns, Leonardo. Obrigado. Com certeza. E falando assim sobre a questão de inclusão, inclusão está muito ligada também à representatividade. Como Uhum. que eu, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres ocupando cargos de liderança, cargos onde historicamente foi ocupado por homens, isso me faz sentir representada. Como que os clientes veem essa representatividade, veem pessoas ocupando cargos de liderança e pessoas que realmente estão representando grupos minoritários. Como que os clientes veem isso? Isso é positivo? Isso está sendo positivo para a empresa e para o time como um todo? Sim, é o seu papel, é a representatividade, tem ali alguém que me representa, né? Hoje a gente fala muito de um cenário de mulheres de tecnologia, porque é um ambiente que a maioria são homens, e hoje a gente tem a nossa CIO é uma mulher, né? Então a responsável pela área de tecnologia é uma mulher, né? Que a gente foi no mercado olhando as competências com foco total. Por que não uma mulher? Poxa, vamos lá, vamos trazer. Então essas provocações que são importantes. Então ela entra, ela vem todo com o know-how dela de competência, mas além de tudo ela vem como com um aprendizado, uma referência, uma representatividade, uma forma de atração também, de incentivo a mulheres que querem ir para a tecnologia, de trans que querem ir para a tecnologia. Então, eu acredito que como cliente, pensando no cliente, o nosso passageiro, ele se sente representado também com os nossos comissários, que são os que representam muito a gente nos voos, né? A gente tem a nossa equipe de atendimento também, que quando o passageiro quer entrar em contato para remarcar um problema na viagem, cancelamento, então essa turma na linha de frente também. E quanto mais diverso, mais você se sente representado e mais você quer entrar lá também. Muito legal isso. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à sua opinião de como que as empresas elas podem se preparar melhor para implantar esse tipo de programas nas empresas, né? Falando sobre diversidade e inclusão. Qual a sua opinião sobre isso? Como que elas podem implantar de uma forma que não venha soar como se fosse uma obrigatoriedade para a mesma? E nem venha segregar também, é importante, né? É incluir sem segregar. Isso é aí. Muito legal e poderia acontecer. Eu até escrevi semana passada algo sobre tokenismo, né? Que são pessoas que a gente tem uma pessoa negra aqui, e ela vira a figura carimbada ali para trazer uma representatividade. Eu penso que para um programa dar certo você precisa dar voz. Isso é o Leonardo, tá, gente? Eu entendo Sim, que um sua programa de opinião. diversidade, um programa de diversidade, ele só vai ter uma efetividade a partir do momento que você der voz a esses grupos. Vou dar um exemplo. Vou montar uma política de uso de banheiros unissex. Vamos lá. Mas com quem que eu fui perguntar? Onde que eu fui construir isso? Vou montar um programa de relação de contratação para a cota, para X grupo. Como que esse X grupo se sente? É isso que eles estão precisando ou precisa voltar para um programa de desenvolvimento organizacional para que eles assumam cargos maiores? Então, acho que... E aí, lembra aquilo que eu disse, que é sobre o aprender? Então, é você ir até o grupo e aprender, trazer voz para eles. A gente teve o Dia da Consciência Negra,
e que foi construído e articulado com um grupo que faz parte do grupo que compartilhou as ideias, poxa, que foi uma ação interna que a gente fez, isso faz sentido, isso tem viés, tem, porque a gente precisa da voz, porque eles sabem. A gente teve a campanha do LGBTQIA+, né? Então, inclusive, eu participei junto com um grupo de pessoas que fazem parte. A gente deu voz, a gente contou a nossa experiência. Então, é exatamente isso. Um programa de diversidade ele precisa ser composto por pessoas de diversidade, para que haja interlocução e haja troca, haja o aprendizado. Eu sempre vou falar isso de aprendizado, gente, porque diversidade é aprendizado. Porque se a gente esmiuçar ainda mais, existem grupos de religião, existem relações de estética, então, assim, tem muito mais. Sim, com certeza. Quer falar Então, alguma coisa? Pode falar, gente. puxando esse gancho que você falou, então você sente que realmente os grupos estão tendo voz nas empresas, no geral também com a convivência que você tem não só dentro da sua empresa atual, mas também com amigos, com colegas de outros grupos minoritários. Eles se sentem também acolhidos e eles se sentem ouvidos pelas empresas, pelas organizações, nessas medidas, enfim, e no geral também. Hoje nós temos um grupo de diversidade, a gente tem um head de diversidade que ele fica à frente de tudo isso, ele que está antenado com o mercado, ele que dá os insights também. No caso, hoje eu sou responsável pela área de atração e seleção. Então, ele dá os insights também. Então, existe muita troca entre eu e ele, porque eu percebo que o mercado está oferecendo. Então, e a relação da voz é você trazer uma aproximação. Você precisa aprender. Então, é o quanto que você está se colocando numa condição de aprendizado. Se você não se coloca numa condição de aprendizado, não vai ter abertura. E aí você acaba segregando em vez de congregar. Então, eu entendo que você precisa estar acessível para que tenha voz. Muito legal Não sei isso. se faz, não faz assim, estar o lance de eu me colocar acessível é como se eu tivesse lá o lance do privilégio, como se eu tivesse o poder de escolher sim ou não de ouvir. Não, mas é preciso você como ser humano, como cidadão, você precisa estar aberto ao aprendizado, não existe certo, não existe errado, e agora é o momento da gente aprender sobre o novo. Então, é conversar muito. Eu tenho um sobrinho negro, que ele é super engajado em faculdade pública, faz faculdade pública, super engajado com questões sociais. Esse menino me dá um baile de aula de história. Eu falo, por que eu não tive isso quando eu estudei história? Porque é um outro viés. Então, isso vai abrindo cada vez mais e vai te instigando tanto que abre um mundo novo, e você vê a sua responsabilidade sobre a sua fala, você vê a responsabilidade sobre suas ações. E aí, por isso que eu falo que todo mundo precisa virar essa chave. Todo mundo precisa virar a chave, porque o aprendizado está aí. Às vezes, a pessoa do seu lado pode não fazer parte da sua convivência, da sua história. Cara, ela é um mundo novo que você pode aprender tanto e se formar e ser melhor como pessoa. E você acha, Leonardo, que esse tema tem melhorado mesmo o mundo corporativo, ou você acha que ainda tem muita coisa aí pela frente para acontecer, muitas mudanças? Falam, inclusive, até inclusão de vagas para pessoas especiais e tudo mais. Você acha que ainda tem muita coisa para acontecer, ou as empresas realmente estão comprando esse fato e estão evoluindo no mundo corporativo? Eu acredito que esse é um tema novo, Acho que quando você fala em mídias, meios de comunicação, mídias, tá tudo falando sobre isso.
Então, a gente está aprendendo, novamente o aprendizado. A gente está É. num cenário que a gente está aprendendo, é tudo muito novo. Você com um termo novo, poxa, você tem um zelo maior. Então, acho que nós estamos ainda se adaptando. Nós ainda estamos aprendendo sobre isso e existe muita coisa para a gente aprender. A gente precisa estudar muito mais história. A gente precisa entender mais sobre comportamento humano. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes. A gente precisa entender a responsabilidade da nossa fala e da nossa ação com o outro e do quanto que às vezes ele não precisa te falar nada, mas você sem pensar pode estar machucando e causando danos nessa pessoa de uma forma muito forte. Mas estamos aprendendo. E só vai conseguir evoluir e se desenvolver quem acompanhar esse aprendizado. Porque quem não acompanhar vai ficar para trás. Hoje, vamos dar um exemplo, hoje ser machista, a gente está dentro de um país extremamente machista, mas ser machista está para trás, já ficou. Então, hoje as mulheres estão empoderadas para falar onde ela quer ficar, o que ela quer, o que não quer, existe um caminho ainda, mas isso vai acontecer com negro, com trans, eu acho que pelo menos essa é a minha visão de um mundo ideal onde todos possam se respeitar e sempre aprender aí com o outro. Gente, eu falo muito aprender porque eu falo que o ser humano é a coisa mais Mas eu estou fantástica que achando existe. maravilhoso. Igualdade, né, Leonardo? Um mundo de Equidade igualdade. também, né? E de equidade, né? De adaptação, de estar aberto a isso. E se você está dentro de uma empresa que ela está tentando, ela tem essa proposta e que ela está tentando, pô, você vai ser uma peça fundamental para ajudar nisso. Você vai ser uma peça fundamental para trazer essas provocações e que tudo bem você não saber. Eu não sei, mas o que você me ajuda sobre isso? Faz um comentário, a bicha, será que isso é legal? Será que isso é bacana? Qual que é o intuito de dizer isso? Então, a gente precisa começar a ter responsabilidade do nosso comportamento e, acima de tudo, tá sem perceber o entorno do que está acontecendo. Senão, você vai ficar para trás. Porque as empresas hoje elas estão dentro deste movimento. Se você não se adequar, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Puxando um pouquinho desse gancho que você falou, e pincelando também um pouco a questão de recrutamento, seleção, hoje um profissional que tem contato com outras culturas, com grupos diferentes, ele está à frente do mercado, ele realmente é bem visto pelo mercado. Saber lidar com pessoas e com a pluralidade, com a diferença, é algo positivo até em um processo seletivo, é uma skill, uma qualidade que realmente é valorizada. Nos nossos processos seletivos, eu sempre falo para o meu time de que somos a primeira para todos. E o nosso candidato, ele precisa não saber o que é ser a primeira para todos, mas ele precisa ser o primeiro para todos. Ele precisa entender da responsabilidade dele para ser uma empresa para todos, porque a empresa é formada por colaboradores. Então, a gente, como eu disse, a gente olha o que você sabe fazer, a sua competência técnica e o nosso fit cultural. Sim. Lógico que a gente explora essas questões dentro de um processo de seleção, mas a pessoa que entra, ela precisa estar aberta e disposta a aprender de que aqui você vai voar, suas operações serão a 900 km por hora, com pessoas extremamente diferentes, e você precisa estar aberto a isso, para acompanhar, porque senão você acaba ficando para trás. Então, assim, a gente não olha gênero, a gente foto, isso hoje a gente não, pelo menos no momento atual, a gente não está fazendo, porque a gente está pensando nas entrevistas às cegas também, né, para pensar melhor sobre o processo. A gente fez workshops sobre essa reestruturação do nosso processo. A gente estudou sobre vieses inconscientes para a gente não cair em armadilhas também. E isso é algo que está
tem que estar sempre sendo provocado. Sim. É que, eu vou ser bem sincero, que isso pra gente é tão normal, que é tipo, eu preciso... Não, isso pra gente, pelo menos pro meu time, é tudo tão normal, assim, que às vezes quando fala, nossa, diversidade, nossa, pra gente isso é tão normal, é tão É. comum. Já está no sangue, né? Enfim, Já... eu adorei essa entrevista às cegas. E só que para nós a gente olha a pessoa, né? O que que ela pode entregar. Se ela tiver o black dela, a gente se tiver os Mas alargadores, Mas os o Entrevistas dreads. Cegas, ô Leonardo, desculpa te interromper, mas Entrevistas às Cegas é algo assim que faz com que você consiga ouvir exatamente a pessoa, Uhum, sabe? sim, Ouvir todas as experiências, sem olhar a aparência, sabe? exatamente. Que aí Isso é o máximo. Isso é o a Sem deixar gente, máximo. os estereótipos influenciarem. É muito legal isso. Exatamente. Isso é o sim. máximo. Eu falo que para trabalhar com atração e seleção você precisa estar muito alinhado a essa cultura. Você precisa estar muito alinhado à cultura e ao propósito dessa empresa, onde ela quer chegar. Então, hoje, eu tenho certeza que meu time, por exemplo, é cada um diferente do outro, cada um muito diferente, com pensamentos muito diferentes, desde o conservador, desde o mais descolado, desde um com uma orientação sexual, outro com outra, um com filho, um sem filho, um casado, um solteiro, um divorciado. Então, assim, eu tenho no meu time isso é muito bom. Então, e eles já estão muito maduros para esse olhar para fora. Muito Exatamente. E, assim, o processo de inclusão, você acredita que ele é um processo contínuo? Que, assim, a gente até, depois de alguns anos, a gente vai continuar aprendendo? Ou que ele é um processo que a gente vai chegar em um nível que a gente vai aprender tudo? Ele realmente é um processo contínuo e que a sociedade vai continuar aprendendo sempre a lidar com a diversidade, ou a gente vai chegar em um mundo ideal? Você acredita que a gente vai chegar num nível que todos vão saber lidar com a diversidade, ou que a gente sempre vai estar aprendendo um pouco? A gente sempre vai estar aprendendo um pouco. Não existe, não existe fim isso. Não existe fim, porque a partir do momento que não houver mais mudanças, não há sentido as coisas que você faz. Não há sentido. Então, acredito que hoje já quando a gente fala de gênero, já tem outros que já estão vindo, que estão ficando muito mais comum, e aí a gente tem que aprender muito mais, a gente tem que... E que bom que acontece isso. Que bom que você tem a oportunidade de conhecer o outro. Que bom que está vindo coisas mais diferentes e que te desconstroem e que te transformam. Eu, particularmente, movimentos que acontecem sociais, para mim, é algo que me encanta realmente e que me estimulam a querer aprender mais, essa gana de querer aprender sobre o outro e conhecer mais as pessoas. Vamos iniciar o encerramento. E eu queria que você falasse um pouco do o que é inclusão e diversidade para você, a importância desse tema ser debatido e como que isso influencia positivamente as empresas. Queria que você resumisse, condensasse isso para a gente e junto com a mensagem final para quem está assistindo. Inclusão é você olhar a pessoa pelo que ela é, quem ela é. Lógico que ela possui um cargo dentro da empresa, mas ela tem um nome. Então, você Sim. precisa reconhecê-la por esse nome também, para que esse cargo dê muito certo. A inclusão é só se você estiver aberto a aprender, não achar que sabe tudo, porque você vai aprender muito a partir do momento que você se coloca na inclusão. É você saber de que você vai enfrentar diversos desafios que às vezes não atingirão a expectativa, mas é importante você saber que você está entendendo, que você está aprendendo. As empresas hoje elas estão dentro deste movimento,
elas entendem dessa importância, porque senão elas ficam para trás, porque senão ninguém vai querer trabalhar nelas, e eu preciso me sentir parte disso. E eu sinto que hoje as empresas já percebem da importância de olhar a pessoa por quem ela é. Muito legal. Muito bom ouvir isso. Leonardo, quero te agradecer demais por esse convite. Obrigada por ter confiado no canal. Aliás, você não nos conhecia, né? Então, foi um convite. Muito obrigada, de verdade, por ter aceitado o convite, por confiar no canal. Tenho certeza que essa conversa vai abrir a mente de muita gente. Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? Obrigada por existir. Obrigada por estar Imagina. aqui nesse exato momento, de verdade. Obrigada por trocar tantas informações valiosas conosco. A sua opinião é muito importante, de verdade. E a Jimmy, você pediu, né, para ele para falar uma frase, né? Sim. Eu só vou reforçar, se você poderia deixar, resumir em uma frase, o trabalho que você exerce hoje, a importância da diversidade e da inclusão hoje no ambiente de trabalho. Se você consegue resumir isso em uma frase ou em uma citação. Uma frase que eu quero deixar é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, acho que fica esse recado que você é uma essência, e se você estiver num lugar onde não te aceita, quem está perdendo é este lugar. Vai ter um lugar que vai te aceitar, vai ter um lugar que vai estar disponível e disposto a aprender com você. E se você se sentir diferente, não tem problema nenhum nisso. Que bom que você é diferente, porque tem uma carga aí de muita coisa para você ensinar para esse mundão. Com certeza. Muito obrigada, Leonardo. Eu acho que Ai, lindo isso. é um tema muito tocante, assim, todo mundo, porque eu acredito que todo mundo tem um jeito, uma forma de ser que não se encaixa no padrão, né? Então, isso Sim. toca muito todo mundo. A Jess está emocionada. Foi realmente muito lindo, assim, de verdade, gratidão por Tamo junto. estar aqui, por ser essa figura de representatividade. Eu sinto que muitas pessoas, com certeza, olham para você e veem inspiração, assim como eu vejo, e realmente enxergam que há possibilidade, sim, de você alçar voos mais altos. Então, de verdade, gratidão mesmo. E é de emocionar, de verdade. Não, mas eu acho que nós somos responsáveis pelas nossas histórias, e se você levar uma na cabeça, não desista, vai para outra, você vai se fortalecer muito, 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 e é você que vai ser responsável por escrever essa história inteira, e não vai ter ninguém que é capaz de te derrubar. Se você acreditar onde você pode chegar e se você investir e cuidar da sua carreira como realmente ela merece. Com Verdade. certeza. Nossa, Certo, gente? que você continue muitos e muitos anos passando essa sua experiência para as pessoas. Olha, você seja muito Obrigado. abençoado, de verdade, porque o pouco que nós conversamos aqui, obviamente o pouco que eu vi das suas experiências e o pouco que nós conversamos aqui, já deu para sentir e perceber que você é uma pessoa riquíssima de conhecimento e que, nossa, que bom que o Conversa na Galley está recebendo uma pessoa como você, de verdade, Leonardo. Olha, Obrigado, muito, gente. muito obrigada, de coração, pela Obrigado, eu que oportunidade agradeço. e por doar o seu tempo ao nosso canal, de verdade. Nossa, fiquei muito feliz, assim, de verdade, de ouvir tudo que você contribuiu para a gente, principalmente por você usar uma frase que, se for parar para refletir, é muito o momento que eu estou passando na minha vida profissional. Então, nossa, eu só ganhei aprendizado hoje. Muito obrigada Tá bom, mesmo. muito obrigado, viu, gente? Até mais, viu? Tá.
Vou Obrigada. deixar finais. Gente, não se esquece de deixar o like aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, para acompanhar também mais novidades, seguir o nosso Instagram, as nossas redes sociais. A gente também está no LinkedIn e no blog também. Então, vamos deixar aqui os contatos do Leonardo também, para quem tiver mais dúvidas sobre o assunto. E muito obrigada, Leonardo, mais uma vez, por conversar aqui na Gali com a gente. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Um beijo em todo mundo. E até a Beijo próxima. grande. Boa noite, até a Tchau. próxima. Boa noite. Tchau, tchau.